Ei, galera, boa noite! Bom, como estamos? Essa quarentena está enlouquecendo todo mundo. Mas enquanto houver vida, houver energia, estamos aqui para gravar os vídeos para vocês, para levar conhecimento, que é o que é mais importante, além da nossa saúde, né? Então, para vocês que não assistiram os outros vídeos da série TDAH Melhores Caminhos, corram lá nos vídeos anteriores, assistam todos. Para você que gosta de saber sobre transtorno do neurodesenvolvimento, se inscreve no canal. Vai ter vários outros vídeos sobre sobre essa mesma série e vai ser muito legal, tá? Bom, antes a gente tinha falado um pouquinho sobre a questão do que é, os sintomas, as causas. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a primeira linha de tratamento, que é a mais comum, que é a medicamentosa. E agora a gente vai falar um pouco a respeito de outra linha de tratamento, que é a da psicologia, que é a psicologia que eu amo, tá certo? Bom, então conforme a gente tinha falado no outro vídeo, a linha de tratamento medicamentosa, muitas vezes, ela vem juntamente a outras formas de tratamento, tá? Ela não é a única forma e nem a principal, no sentido de só ela já bastar, tá? Geralmente outras linhas são importantes, porque muitas vezes a medicamentosa ela trabalha alguns sintomas e quando termina a medicação, voltam os sintomas. E aí, se você não trabalhar com outras coisas em volta, né, no rearranjar ali do ambiente, muitas vezes voltam com os mesmos problemas, né, se você não tiver novas estratégias de intervenção, tá certo? Bom, o que um psicólogo faz quando uma pessoa chega com TDAH no consultório? Quando você pensa, por exemplo, em crianças, a gente começa não pela criança, a gente começa pelos pais, por incrível que pareça. A gente trabalha com muita orientação parental, a gente vai na escola se necessário, a gente conversa muito com os professores, dá orientação, a gente rearranja todo o ambiente ali do paciente para que ele consiga ter uma base melhor, um pouco menos de estresse com coisas desnecessárias, para que ele consiga se concentrar no que é necessário, por exemplo, que é no aprendizado, né? Que é focar na atividade que é necessário fazer naquele momento, por exemplo. Então, eu vou dar só um exemplo, tá? Para que ele precisa de sobrecarregar a memória de trabalho dele? Lembrando de 500 atividades para fazer em casa, por exemplo, que são os afazeres dele e as responsabilidades dele, sendo que uma estratégia simples, que é colocar um papel na parede com todas as atividades, faz com que ele não sobrecarregue, né, a memória de trabalho dele, porque a única coisa que ele vai precisar de lembrar, que é uma, não 15, por exemplo, que é ali no papel e olhar o que ele tem para fazer, sabe? E a mãe também não se sobrecarrega, o pai não se sobrecarrega porque não tem que falar 15 vezes a mesma coisa, porque ele não vai lembrar de qualquer forma, né? Então, a gente trabalha com esse rearranjo mesmo comportamental. A gente dá ferramentas, por exemplo, para o pai e para a mãe de como lidar com aquela criança que muitas vezes é impulsiva, né? Que muitas vezes vai bater de frente sim, se você de cara logo disser o não. Então, muitas vezes a gente conversa muito com os pais que qual é o seu objetivo? É dizer não para a criança ou é fazer com que ela não faça aquela atividade? Então, tem diversas formas de você falar com a criança para fazer com que ela cumpra aquela atividade que é extremamente importante para o crescimento dela, enfim. Então, a gente trabalha muito com essa questão dos pais e dos cuidadores também, tá? A gente trabalha muitas questões emocionais, às vezes, que vem junto, né? Uma questão ou outra dos pais, por exemplo, que faz aumentar a tensão, por exemplo, dentro de casa. E aí a criança, por si só, já fica tensionada durante o dia todo, né? Já fica no nível de estresse, digamos assim, o dia todo, enfim, e acaba só piorando a situação. A gente trabalha muito, quando é com adulto também, a questão da autoestima, tá? De quem sou eu? De quais são de fato as minhas limitações, sabe? Porque muitas vezes, no dia a dia, quem tem TDAH sabe, a gente fica lutando incessantemente para mudar uma coisa que a gente não consegue mudar na gente, entendeu? Porque as pessoas falam, meu Deus, você precisa de se controlar, mas eu não sei me controlar. O que a gente tem que saber é como fazer para não chegar nesse nível onde eu precise me controlar. Então, eu vou sair antes da conversa para que eu não chegue naquele nível de estresse.
Eu vou dormir um pouco mais cedo porque eu sei que dormir melhor me ajuda durante o dia todo. Eu vou me alimentar melhor, entende? Então a gente trabalha muito com as contingências ali daquele paciente para dar mais estratégia para ele, tá? Então a gente lida muito com essa questão da autoestima, quem sou eu, aceitar quem eu sou, aceitar as minhas limitações e aceitar as minhas potencialidades, porque uma pessoa não é só impulsiva, ela é muitas coisas além daquilo, certo? E por tanto bater na tecla a vida toda de pessoas falando pra gente quem a gente era nesse sentido de que, nossa, você é assim mesmo, né? Você não vai mudar nunca. E a gente acaba vestindo aquela camisa de uma coisa que às vezes a gente não é e às vezes a gente nem trabalha as nossas potencialidades porque aquela pessoa fala que, enfim, fortalece uma ideia ou uma crença, a gente também trabalha com muito essa questão de quebras de crenças, tá? Memórias desconfortáveis, lógico, né? Digamos que nem sempre são traumas, mas são coisas que afetam a gente, muitas vezes que dão gatilhos para que a gente tenha uma atitude aí um pouco mais impulsiva, né? Sendo que a gente poderia refletir um pouco melhor. Então, se a gente se conhece um pouco mais, se a gente reflete quem nós somos, a gente consegue entender o porquê das nossas reações ali, a gente consegue sair por outros caminhos, por exemplo, né, no momento da conversa. A gente trabalha com as estratégias em si, né, que são habilidades sociais, por exemplo, que a gente dá de ferramenta para essas crianças e esses adultos, né, que, digamos assim, aos 15%, assim, né, porque geralmente a gente sabe o que fazer, a gente só não sabe como fazer, entende? Então, muitas vezes a gente sabe das regras, a gente só não consegue cumpri-las. Então, muitas vezes a gente também fala sobre a importância dessas regras, o porquê que elas existem, que às vezes acaba conscientizando a pessoa da importância dela seguir aquela regra e da importância, não, às vezes nem para ela, mas para as pessoas, sabe? E como ela consegue ter uma qualidade de vida maior, um benefício próprio, por estar fazendo coisas pelas pessoas, digamos assim, que é cumprir uma regra porque a gente tá cumprindo pelas pessoas, não pela gente, sabe? Então é mais ou menos isso, tá? Trabalha muito com as emoções, por exemplo, né? A gente tem muito estratégias de autocontrole, por exemplo, que a gente trabalha não só com as crianças, mas com os pais também, enfim. E um monte aí de recursos que podem ser extremamente importantes para aquele que tem TDAH, tá certo? Para a gente ter uma qualidade melhor de vida, para reduzir um pouco desses efeitos colaterais que o TDAH traz aí socialmente pra gente, tá bom? Não deixem de assistir os próximos vídeos, porque a gente vai falar de outros tratamentos super importantes também, tá? Questão do sono, da alimentação, de quelação, um monte de coisa legal. Então, se inscreva aí no canal, não se esquece que a gente vai tá aí com você nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço, pessoal. Beijão.